Você sabe o que é proposta técnica, o que é proposta comercial, o que tem em cada uma delas, qual a diferença das duas? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre proposta técnica e proposta comercial e eu vou falar tudo o que contém em ambas e qual é a diferença entre elas. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre proposta técnica e proposta comercial. Então eu vou te contar o que tem em cada uma delas, para que elas servem, qual a diferença entre elas. E eu vou mostrar também uma proposta técnica e uma proposta comercial com os itens que eu considero aqui na minha empresa dentro de cada uma delas para facilitar o seu entendimento. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no canal, que se inscreva aqui embaixo, que ative o sininho. Nós temos vídeo novo aqui no canal toda semana sobre orçamento de obras. Então eu trago dicas, insights, ferramentas e muito conteúdo que vai te ajudar na sua carreira. Então se inscreva aqui embaixo e ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos conteúdo novo. Eu vou deixar passando aqui em cima também o nosso Instagram, então vai estar o link na descrição desse vídeo também. E eu peço que nos siga lá no Instagram, pois no Instagram nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil. Então lá eu trago dicas, ferramentas, insights, trago muito conteúdo diariamente sobre engenharia civil e vai ser muito interessante e com certeza vai te ajudar na sua carreira. Então nos siga em nossas outras redes sociais e nos dê essa força, pois isso ajuda muito e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo que eu trago para vocês é relevante e está ajudando a carreira de vocês. Mas vamos para o que interessa e vamos começar o vídeo de hoje falando o que é proposta técnica e o que é proposta comercial. Bom pessoal, geralmente nos processos de licitação ou mesmo em obras particulares, mesmo em obras de instituições, de grandes empresas, eles solicitam tanto a proposta técnica quanto a proposta comercial. Então é comum quando te solicitam um orçamento, você levantar todos os itens que vai ser executado naquele orçamento e você cria uma planilha de preços com todos os itens, todos os serviços que você vai fazer e o preço de cada um deles. Então essa é a nossa planilha de preço que nós passamos para o nosso cliente. Mas é importante que além disso você tenha uma proposta comercial. E o que é essa proposta comercial? Ela vai dar diretrizes e vai dar orientações do que foi considerado naquele preço, naquela planilha de preço que você orçou. Então na proposta comercial vai ter o objeto dessa proposta, que é a obra que você está fazendo, do que ela se trata, vai estar incluso o preço dessa obra, então o valor final que você chegou com esse seu orçamento. Então vai ter o valor do empreendimento nessa proposta comercial, vai ter as condições de pagamento, os critérios de medição. Então como que vai ser pago essa obra, se vai ser medições quinzenais, medições mensais, se ela vai ser paga após o término da obra. Então vai ter condições comerciais nessa sua proposta comercial. Vai ter o objeto, vai ter preço, vai ter prazo, vai ter condições de pagamento e ali vai descrever tudo que é de responsabilidade do contratante e tudo que fica sob a sua responsabilidade. Então você deve deixar muito claro do que se trata esse seu orçamento, o que está ou não incluso, e aí você deve colocar a garantia que você vai dar com esse serviço e principalmente a validade dessa proposta. Então você coloca que essa proposta é válida por um período X e se esse cliente te contratar dentro desse período, aquela proposta é válida. Caso passe, essa proposta deve ser reanalisada. E isso é muito importante, pois há reajustes, tanto de mão de obra quanto de materiais, de equipamentos. Então pode haver algum reajuste de material entre a data que você orçou e a data que esse cliente de fato quer comprar esse empreendimento. Então, tendo essa validade da sua proposta, você deixa bem claro que caso passe essa data, aquela proposta não é mais válida e ela deve ser reanalisada para ver se ainda é possível você manter o mesmo preço e as mesmas condições.
Então, deve deixar tudo muito claro na proposta comercial para que o seu cliente entenda tudo que você apresentou a ele com aquele orçamento. Isso nós chamamos de proposta comercial. E aí você me pergunta, o que é a proposta técnica? Proposta técnica, como o próprio nome já sugere, é uma proposta onde vai detalhar tecnicamente todos os serviços que serão executados. Então você vai dizer passo a passo tudo o que você vai fazer, como será o seu canteiro de obra, quais serviços que você vai executar, como que vai ser executado. Então vamos dar um exemplo aqui de uma escavação. Você vai falar se essa escavação vai ser mecanizada, se ela vai ser manual, que equipamento que você vai usar para escavar, se você vai delimitar o perímetro com um tapume, com um cerquite. Então você vai detalhar tecnicamente todo o serviço. E aí, como exemplo também, eu vou citar a pintura. Então a pintura você vai falar que tinta que você vai usar, quantas demãos você vai usar, como que você vai preparar o substrato, se antes você vai aplicar um fundo, se você vai fazer um revestimento em emboço. Então, quantas demãos de tinta você vai usar, qual a marca, qual a especificação técnica, se vai diluir ou não, quais equipamentos você vai utilizar para fazer essa pintura, se essa pintura será com rolo, será com pincel, será feita com compressor. Então você vai detalhar tecnicamente todos os serviços que vão ser executados dentro desse empreendimento e detalhar a metodologia que você vai seguir. Então eu vou instalar um canteiro, depois do canteiro eu vou fazer a locação da obra, depois eu vou entrar com o movimento de terra, fazer as fundações, levantar a estrutura, levantar as alvenarias e detalhar como você vai fazer cada um desses serviços. Então, você pode ver que a proposta técnica está muito relacionada ao memorial descritivo da obra. Se você não sabe o que é um memorial descritivo, eu vou deixar passando aqui no card o link do nosso vídeo onde eu te explico o que é um memorial descritivo e falo o que contém, como que você faz um memorial descritivo, e deixo também um link para que você baixe um modelo de memorial descritivo. Então assista esse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo também na descrição e isso vai agregar muito conhecimento para a sua carreira. E voltando para o vídeo de hoje, a proposta técnica ela é bem semelhante ao memorial descritivo, pois você que já assistiu o vídeo onde eu falo sobre memorial descritivo, você viu que o memorial descritivo ele diz tudo o que você vai executar e como você vai executar. E a proposta técnica é muito semelhante. Mas a proposta técnica, o cliente ele te solicita para saber o que você vai fazer, como que você vai fazer, o que você pensou para executar esse empreendimento dele. Então pode ser que nesse empreendimento não tenha um memorial descritivo para você se basear e a sua proposta técnica vai dizer o que você vai fazer para executar aquele empreendimento. Caso esteja um memorial descritivo, você pode citar também esses documentos, informações que o cliente te enviou por e-mail, dentre outros documentos, você pode referenciá-los todos na sua proposta técnica e lá você vai dizer como você vai fazer esse serviço. E vale a pena comentar, pessoal, que o cliente ele pode te solicitar uma proposta técnica, uma proposta comercial, ele pode solicitar as duas. Você pode fazer essas duas propostas em uma única proposta, então você pode dizer todos os serviços que você vai fazer, como que você vai fazer, as condições de pagamento, condições de contratação. Você pode colocar tudo isso num único documento, mas grandes empresas costumam pedir que se divida esses dois documentos, um proposta técnica e o outro proposta comercial, pois grandes incorporações, grandes empresas, grandes empreendimentos geralmente vai para duas aprovações, uma aprovação técnica e uma aprovação comercial. Então a proposta técnica ela não vai conter preço, você não vai mencionar nela nada relacionado a preço nem condições de pagamento. Você vai referenciar nela apenas os serviços que serão executados e como serão executados, pois geralmente essa proposta técnica vai para uma equipe de engenharia da empresa que está te contratando e lá eles vão avaliar se tudo que você propôs fazer para executar esse empreendimento, se está correto, se é execuível, e eles vão olhar tudo que você apresentou e se tecnicamente você está habilitado para executar aquele empreendimento. Então,
vai para uma equipe técnica que vai analisar essa sua proposta técnica e ver tudo que você considerou, e a sua proposta comercial vai para um departamento de compras, para uma equipe comercial, e lá eles vão se atentar apenas às condições comerciais e negociar com você para ver um desconto, enfim, fechar essa sua obra, fechar esse seu empreendimento. Então as propostas técnicas e comerciais geralmente vão para departamentos distintos dentro de uma empresa para que eles possam fazer as aprovações, tanto tecnicamente quanto a aprovação das condições comerciais que você apresentou. Então por isso que é interessante fazer duas propostas, pois assim você consegue enviar separadamente para cada departamento. E vale destacar também, pessoal, que é muito importante que você faça uma proposta técnica e uma proposta comercial, porque isso aumenta a credibilidade da sua empresa, mostra que você teve um cuidado ao analisar aquele empreendimento, você tomou todos os cuidados, você estudou aquele empreendimento e você viu tudo o que podia fazer, você estudou como fazer, o que material você utiliza. Então demonstra para o seu cliente que você tem um real interesse nesse empreendimento e que você sabe exatamente o que deve ser feito e o que você vai fazer para atingir esses objetivos. Então isso transmite mais segurança para a pessoa que está contratando o seu serviço e mostra que de fato você analisou e você está empenhado em executar esse empreendimento. Então é muito importante que você faça essa proposta técnica, pois passa essa credibilidade perante o seu cliente de que de fato você sabe o que você está fazendo. E a proposta comercial, ela é muito útil, pois ela diz tudo que está incluso e o que não está incluso nessa sua proposta. E isso resguarda tanto o seu cliente quanto a você, pois te resguarda do que você apresentou nessa sua proposta e o que estava fora do seu preço. Então isso vai resguardar você caso lá na frente surja alguma discussão nesse sentido. Então agora, pessoal, nós vamos para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar um modelo de proposta comercial e um modelo de proposta técnica que eu utilizo aqui na minha empresa, para vocês conseguirem visualizar ainda melhor e entender o que tem em cada uma dessas propostas. Então vamos à tela do meu computador. Então pessoal, agora nós estamos na tela do meu computador e vamos ver junto uma proposta comercial primeiro, como que eu faço aqui na minha empresa. Então primeiro eu faço uma capa com um ano, aqui eu costumo colocar o logo do cliente, então eu entro no site do cliente ou pego a assinatura do e-mail do cliente e coloco o logo dele aqui para deixar personalizado e ele ver que de fato essa proposta é para ele. Aí coloco o nome da obra, número da licitação, caso tenha, e o local onde vai ser executada essa obra. E aqui deixo muito claro nessa capa que trata-se de uma proposta comercial. Aí eu faço uma carta de apresentação, então eu coloco aqui o número da minha proposta, a data, a empresa que está solicitando esse orçamento e o local. Aí coloco como referência o que se trata a obra e aonde essa obra vai ser executada. E aqui faço uma breve declaração, uma apresentação dizendo que estamos felizes em fazer esse orçamento e que estamos propondo as nossas condições, estamos propondo esse nosso orçamento. E aí o objetivo, então o que a obra se trata, documentos utilizados, então aqui eu cito a proposta técnica, que eu também fiz, ou você pode citar outros documentos que o cliente te enviou. Descrição dos serviços a serem executados, então você pode descrever os serviços aqui e, como eu falei, fazer uma única proposta, sendo ela técnica e comercial, ou nesse caso, como é só uma proposta comercial, eu faço uma referência à proposta técnica que eu também vou enviar. Aí eu coloco o prazo de entrega, o preço, e aqui eu coloco o valor total desse meu orçamento, o que está ou não incluso nos preços, os impostos que estão dentro desse preço, condições de pagamento, forma de pagamento, reajuste de preços. Então aqui, pessoal, eu já deixo claro como que vai ser feito o reajuste de preço em cima dessa proposta. Então, em obras mais longas, obras que têm uma duração acima de um ano, eu cito aqui os índices que eu vou utilizar para estar fazendo esse reajuste dos meus preços.
Ou também, caso suba algum material, suba algum índice, eu utilizo esse índice como reajuste, e aqui eu já deixo muito claro na minha proposta quais as condições de reajuste dessa proposta e qual o índice que eu vou utilizar para esse reajuste. E aqui eu coloco a validade da proposta, por quanto tempo ela é válida, e aí após isso o cliente precisa solicitar uma revisão dessa proposta para ver se eu ainda consigo manter as condições que eu apresentei, tanto de preço quanto em condições de pagamento, e mesmo se eu vou ter equipe disponível para atendê-lo. Então ele deve entrar em contato caso tenha passado a validade dessa proposta e deve ser reanalisado se é possível manter as mesmas condições ofertadas anteriormente. E aqui eu coloco os serviços a cargo do cliente, considerações gerais, a garantia desse empreendimento e aqui uma declaração de que levamos em consideração todos os documentos referenciados e estamos nos comprometendo a executar essa obra em todos esses termos, em todas essas condições que nós apresentamos, e aí eu assino essa proposta e envio ao cliente. Então esse é um modelinho de proposta comercial, é como que eu envio a minha proposta comercial para os meus clientes aqui na MLP Engenharia e Construções. E agora nós vamos para a proposta técnica, para o modelo que eu utilizo aqui na minha empresa. Então agora, pessoal, nós vamos ver a proposta técnica. Então, assim como a proposta comercial, eu começo criando uma capa onde eu coloco o ano em que essa proposta está sendo apresentada. Aqui eu coloco o logo do cliente, assim como a proposta comercial, para o cliente se sentir especial e saber que essa proposta é especialmente para ele. E aqui eu coloco o nome do cliente, local da obra e o nome da obra, caso tenha um nome essa sua obra, ou a descrição da obra. Então, se é a reforma de uma casa, você pode colocar reforma residencial, enfim, aqui você vai colocar a descrição ou o nome da obra e referenciar que trata-se de uma proposta técnica. Aí eu começo falando sobre o planejamento geral do empreendimento e eu dou uma introdução dizendo qual que é o objetivo dessa proposta, o que ela se refere, então qual o serviço que eu vou estar descrevendo nessa proposta. Então eu coloco aqui o que eu considerei, o que eu não considerei, dou uma breve descrição aqui do que trata essa obra. Aí eu venho e coloco um índice, então aqui eu coloco um metaprograma, como que eu vou fazer e uma descrição, um panorama geral desse empreendimento. Eu deixo claro a conceituação entre as entidades e as suas funções. Então a patrocinadora vai ser o seu cliente, que vai estar patrocinando essa obra, e a executora, que é a sua empresa, que é você que vai estar executando a obra. E eu deixo muito claro qual que é o papel do seu cliente e qual que é o seu papel como fornecedor. Aí eu cito o empreendimento e aí eu divido entre a natureza, o porte, a localização, o nível de tecnologia que vai ser aplicado nesse empreendimento, as dificuldades de implantação e execução, escopo dos trabalhos de planejamento, o ciclo de vida do empreendimento, isso é muito importante ter na sua proposta técnica, e a forma de contratação. Aí eu entro na análise e comentário dos projetos e especificações que o seu cliente te enviou, ou caso não tenha, você vai citar que não tem. Mas aqui eu faço uma análise e deixo comentários em todas as especificações que esse empreendimento tem. Então, tanto de projetos quanto especificações, caso venha algum memorial descritivo, algum documento de licitação desse empreendimento. Aí o item 5 eu dou a metodologia de execução. Então é no item 5 que eu vou dizer tudo que eu vou fazer, como que eu vou fazer, vou dar um passo a passo de tudo que vai ser executado nesse empreendimento. Aí depois eu entro em gerenciamento da obra e aí eu falo sobre o planejamento executivo da obra, sobre o canteiro de obras, sobre a programação, controle qualitativo e quantitativo, avaliação de desempenho, prazos, preços, relatórios técnicos. E aí, por fim, entro em estrutura de apoio, dizendo a estrutura que eu vou fornecer para executar esse empreendimento. E por fim, uma declaração
Então, citando que eu levei em consideração todos os critérios dessa licitação, que eu considerei a minha proposta comercial e eu referencio a proposta técnica na proposta comercial e referencio a comercial na técnica. Assim elas ficam ligadas e juridicamente isso vai te auxiliar, pois lá na frente, quando você fechar esse empreendimento e executar um contrato dessa sua obra, você vai referenciar nesse contrato as suas propostas técnicas e a proposta comercial. Então você vai deixar tudo muito claro de como que você vai executar esse empreendimento e como que deve ser o pagamento, as condições comerciais de contratação. Então agora, pessoal, nós vamos passar rapidamente aqui na proposta técnica, pois é uma proposta bem extensa. Como vocês podem ver aqui embaixo, nós estamos na página 3 de 59 páginas. Então esse é um documento grande, pois você deve detalhar minuciosamente todos os itens que você vai executar e como você vai executar. Então aqui em São Paulo nós costumamos usar um termo que é encher linguiça. O que é encher linguiça? É você falar e ser prolixo na explicação daquilo que você vai fazer. E não é isso que nós queremos, não é isso que se trata a proposta técnica. Então o intuito da proposta técnica não é você fazer um documento muito extenso e falar sobre um assunto que você poderia explicar resumidamente. A proposta técnica não é para isso, mas você precisa sim especificar minuciosamente, mas explicar de forma sucinta. Então você deve ter muito cuidado para não ser prolixo e não se tornar um documento muito extenso, mas que seja um documento que explique tudo o que vai ser executado e deixe muito claro e de fácil entendimento tudo o que vai ser executado. Então você não deve encher linguiça, como falamos aqui em São Paulo, e se repetir, ser prolixo nesse documento, mas você também não pode fazer um documento muito resumido, pois isso mostra para o seu cliente que você não sabe ao certo aquilo que você está fazendo e você não se preocupou em detalhar minuciosamente tudo que você vai fazer. Então, ter um documento bem feito, bem explicativo, minucioso, mas de maneira clara e objetiva, isso vai fazer com que você ganhe pontos com o seu cliente e com certeza vai te destacar nesse processo de licitação e provavelmente você vai ser uma das empresas às quais o cliente vai ligar para entrar em um processo de negociação. E ainda que a sua proposta de repente fique um pouco mais cara que a do seu concorrente, por ter demonstrado todo esse interesse e pela qualidade do trabalho que você apresentou para esse cliente, provavelmente ele vai te chamar para negociar e isso com certeza vai te destacar perante aos seus concorrentes. Então, pessoal, passando agora bem rapidamente, aqui eu chamo de metaprograma. Então eu apresento o que trata-se o serviço e aqui, caso o serviço seja dividido em áreas, como é o caso desse exemplo que eu estou usando, eu vou dizer as áreas e o que vai ser feito em cada uma das áreas. Então nesse exemplo era um tanque de retenção e aí eu falo que nós vamos ter locação, demolições e retiradas, escavações, construção desse tanque, impermeabilização do tanque, interligações com a rede existente e recomposições. E aí uma outra área que são paredes que vão ser executadas nesse modelo aqui que eu estou apresentando, eu menciono que vai ter um projeto estrutural, depois será seguido pelas demolições, escavações, fundações, estrutura, alvenaria. Nesse caso vai ter uma desvinculação com uma área de cobertura existente e depois recomposições. Então eu dou um panorama geral do que trata-se esse empreendimento e aí aqui eu menciono outras coisas que valem a pena mencionar nesse documento e aqui eu defino a entidade patrocinadora, que é o seu cliente, e a entidade executora, que no caso é você. Aqui eu entro na conceituação das entidades e das funções. Então aqui, conceituação da entidade patrocinadora. Eu menciono o que compete ao seu cliente, as atribuições, as responsabilidades. Eu digo o que é por conta do seu cliente, o que ele fará nesse empreendimento. E aqui a conceituação da entidade executora. Então qual que é o objetivo da sua empresa? Nesse caso eu estou utilizando o nome da minha empresa. O que eu vou fazer? Qual que é o meu papel nesse empreendimento? Aí eu entro em questões do empreendimento.
Então eu vou citar a natureza desse empreendimento, o porte desse empreendimento, se é uma obra de pequeno porte, de médio ou grande porte, se tem uma dificuldade na execução desse empreendimento específica ou não. Então eu descrevo o porte desse empreendimento, a localização desse empreendimento, onde vai ser executado esse empreendimento, níveis de tecnologia. Então, caso haja uma tecnologia especial a ser aplicada nesse orçamento, você vai descrever aqui essa tecnologia. Caso não tenha, você vai descrever que não tem nenhuma tecnologia relevante e vai ser empregado as boas técnicas da engenharia civil, lembrando sempre que você deve obedecer todas as normas de engenharia e é importante que você deixe isso referenciado aqui na sua proposta técnica. Aí aqui eu menciono as dificuldades de implantação e execução, eu menciono também do ponto de vista topográfico desse empreendimento, do ponto de vista geotécnico, do ponto de vista dos projetos e definições desse empreendimento, do ponto de vista dos prazos desse empreendimento. Aqui eu relaciono o escopo dos trabalhos de planejamento desse empreendimento e aqui eu cito um cronograma, inclusive de desembolso. Então aqui você vai deixar como um anexo a essa proposta técnica um cronograma de execução e um cronograma físico-financeiro com o desembolso pelo pagamento dos serviços que você prestou. Então os valores descritos lá na sua proposta comercial, você deve fazer um cronograma físico-financeiro para que o cliente saiba quanto será o desembolso e quando que ele vai ter que pagar as parcelas ou as medições que você pretende fazer nesse empreendimento. Aí aqui eu cito o ciclo de vida desse empreendimento e a forma de contratação. E aí eu chego no item de análise e comentário dos projetos e especificações que o cliente te forneceu desse empreendimento. E aqui eu listo todos os documentos que nós recebemos por parte do cliente e aqui eu cito que mediante a todos esses documentos, a essa solicitação, eu vou descrever todos os serviços que eu vou executar no item a seguir, que no caso aqui é o item 5 da minha proposta. E aí chegamos na metodologia de execução desse empreendimento. E aqui eu falo que o objetivo é cumprir o prazo, a racionalidade dos custos, a apresentação estética. Então aqui eu vou dizer tudo que eu vou fazer e como que eu vou fazer, levando sempre como princípio esses objetivos aqui que nós estamos apresentando. E aqui eu começo de fato a falar sobre a obra. Então aqui eu cito o canteiro de obras, como que será feito, e nesse caso eu cito as áreas de vivência que eu vou ter dentro desse canteiro de obras. Então vamos ter um fumódromo, vamos ter um depósito de perecíveis, de madeira, de armação, vou ter um local para a administração da obra, comento sobre as áreas externas, sobre a coleta seletiva, sobre a infraestrutura, vestiários, refeitórios, área de vivência, enfim, eu cito tudo relacionado ao meu canteiro de obras. E aqui eu cito as responsabilidades que está sobre a minha empresa, o que eu sou responsável por esse canteiro de obra, pela manutenção e operação desse canteiro de obras. Aí eu sigo falando das ligações provisórias, do movimento de terra, locação de obra, placa de obra. No caso dessa obra que eu estou usando de modelo, havia estaqueamento da fundação, então eram blocos com estaca. Então aqui eu falo sobre o estaqueamento, as generalidades desse estaqueamento, quais as estacas que eu vou usar. Então nesse caso eram estacas escavadas. Eu vou dizer a metodologia executiva, como que será feita a perfuração, a armação, a injeção desse concreto. Depois eu falo sobre as fundações, as generalidades, como que eu vou fazer a escavação dessa fundação. Então nesse caso é uma escavação manual. Eu cito como que eu vou fazer o apiloamento das valas, o lastro de concreto que eu vou utilizar, as formas de madeira, a armação, o concreto que eu vou utilizar, que nesse caso é um concreto usinado de 20 MPa, e depois como que eu vou fazer o reaterro dessa vala. Então aqui eu deixo até algumas imagens ilustrativas para que o cliente entenda o processo executivo, como que eu vou fazer essa fundação.
Nesse caso havia uma estrutura tanto em concreto quanto em metálica, e aqui eu vou falar da estrutura de concreto, então eu cito as generalidades da estrutura, a forma que eu vou utilizar. Aqui eu descrevo como vai ser a forma. Nesse caso vai ser executado paredes em concreto, e essas paredes vão ser concretadas em 3 etapas devido à altura dessa parede. Então eu cito aqui a concretagem da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, como que vai ser o guarda-corpo, o andaime, as formas para o travamento dessa parede, para a concretagem dessa parede. Aqui nesse caso, como é um tanque aterrado, eu dou uma planta aqui de como que vai ser todo o cimbramento, todo o escoramento da concretagem dessa laje. Aqui eu dou detalhes de como que vai ser feito o cimbramento dessa forma, como que vai ser executado as escoras dessa laje em concreto que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui que eu estou dando de exemplo, a armação que está sendo utilizada, nesse caso, tanto CA50 quanto CA60. Se você não sabe o que é CA50, CA60, quiser entender um pouco melhor sobre os aços utilizados na construção civil, eu vou deixar passando aqui em cima no card também um link de um vídeo onde eu falo sobre aços utilizados na construção civil e dou os tipos de aços mais utilizados, para que é utilizado um, para que é utilizado o outro, quando se utiliza um, quando se utiliza outro, a composição química, o que difere um aço do outro, tudo isso eu explico nesse vídeo. Então assista esse vídeo, eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo, clica depois no link e assista esse vídeo para você entender ainda melhor sobre armaduras, sobre aço na construção civil. Então assista esse vídeo, pois vai te dar muita base para quando você for executar uma proposta técnica, assim como essa que eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo. E aqui eu falo sobre o aço CA50, as normas que foram consideradas, o concreto usinado que eu estou utilizando nesse empreendimento, como que vai ser feito a concretagem. Então aqui eu falo que vai ser lançado de uma altura máxima de 2 metros. Eu dou toda a descrição da concretagem que eu vou executar. Aí eu continuo aqui dizendo qual a metodologia de controle tecnológico desse concreto. Eu falo tudo, eu explico detalhadamente como que eu vou fazer a concretagem, o que eu vou utilizar, como que será feito passo a passo de maneira minuciosa, mas de maneira clara e objetiva. Aí eu falo sobre as lajes do fundo, superiores e paredes, vergas e contravergas. Aqui eu dou um esquemático e algumas imagens de como é o processo para a execução dessas estruturas. Aqui são imagens de como vai ser feita a concretagem dessa laje. E aí aqui, como eu citei, além da estrutura em concreto, tem também estruturas metálicas nesse empreendimento. E aqui eu dou características técnicas da estrutura, normas técnicas que foram consideradas, como será o processo de fabricação, qual será a matéria-prima, o tipo de aço que vai ser utilizado. Então aqui eu falo que serão chapas e perfis soldados ASTM A36. Então, se você não sabe o que é aço ASTM A36, assista esse vídeo de aços na construção civil que eu acabei de citar, pois lá eu te explico quais são os aços mais utilizados e explico a diferença entre eles. Então assista que você vai entender melhor isso aqui. Então aqui eu digo todos os aços que eu vou utilizar, qual será o padrão de acabamento, aí condições de projeto, serviços de montagem, plano de inspeção e testes para a estrutura metálica, e eu vou relacionando tudo relacionado à estrutura metálica, como que será feito. Aí eu chego à alvenaria e cito como que vai ser feita a alvenaria, deixo imagens mostrando como que será executado essas alvenarias, o bloco que eu vou utilizar, nesse caso é um bloco de concreto estrutural, e eu deixo toda a descrição técnica do bloco que será utilizado para a alvenaria, a impermeabilização, como que será executada a impermeabilização, quais materiais serão utilizados, tudo isso eu deixo muito claro. Deixo claro também como será feita a cobertura desse empreendimento e nesse caso que há rufos. Então como vai ser feito os rufos, os revestimentos das paredes, então eu coloco as generalidades, os pisos que vão ser executados, eu deixo aqui as generalidades desse piso,
como que vai ser o preparo desse piso. Então eu deixo toda a descrição técnica aqui de como será feito esse piso em concreto e deixo imagens aqui também de referência. Aqui, ó, a argamassa de regularização, eu falo sobre o traço dessa argamassa, nesse caso é um traço 1/3, como que vai ser feita essa argamassa. Aqui chegamos em pintura, então eu falo as generalidades de pintura e aí separo em pintura acrílica com massa corrida. Entro aqui em instalações elétricas, como que vai ser executado, instalações hidráulicas, redes de água pluviais e aí por fim entro na parte de gerenciamento de obra. Então no item anterior nós relacionamos tudo que seria feito nesse empreendimento que eu estou usando de modelo, que eu estou te dando de exemplo aqui no vídeo. Então eu falei tudo que eu ia executar, como que eu ia executar minuciosamente. E agora eu chego na parte de gerenciamento da obra. Então aqui eu relaciono o planejamento executivo da obra, aqui o plano mestre em nível macro. Então como que eu vou fazer essa obra? Eu vou entrar com a mobilização, depois vou fazer o canteiro de obras, a locação, o estaqueamento, a infraestrutura de blocos e baldrames. Eu vou vir com as bases em concreto, com a superestrutura em concreto, aí depois a estrutura metálica, cobertura, alvenarias, impermeabilização, execução dos pisos, instalações de águas pluviais, instalações elétricas, pintura e aqui eu deixo serviços complementares que serão feitos após todos esses itens e por fim a limpeza e entrega do empreendimento. Então aqui de maneira macro eu falo como vai ser feito esse empreendimento e quais as etapas de forma sequencial que serão executadas nesse empreendimento. Aqui eu faço uma definição da lógica proposta desse empreendimento. Então junto a essa proposta técnica vai um cronograma de execução, como eu já citei no vídeo. Então aqui eu dou algumas definições e depois lá no cronograma nós vamos ter detalhadamente todos esses itens que eu listei aqui de maneira macro. Lá no cronograma vai ter detalhado de maneira minuciosa como que será feito, quando que se inicia e quando que se encerra cada um desses itens. Então aqui eu falo sobre o suprimento de materiais, suprimento de mão de obra qualificada, suprimento de equipamentos. Aqui novamente eu comento sobre o canteiro de obras, sobre a programação, controle quantitativo e qualitativo da obra, avaliação de desempenho, o prazo dessa obra, o preço. Então aqui eu referencio a proposta comercial, como eu falei mais cedo no vídeo. Então eu faço uma referência aqui em preços à proposta comercial, pois aí o departamento que está olhando a proposta técnica, ele não vai saber quanto que está custando esse empreendimento. E assim ele vai focar em avaliar apenas tecnicamente se atende à execução desse empreendimento e não vai focar em preços, deixando esses preços na proposta comercial, que no caso vai competir a equipe de compras, a equipe de suprimentos dessa empresa. Então por isso que eu só faço uma menção à proposta comercial, mas eu não coloco preço na proposta técnica. E aí eu faço um relatório técnico e falo sobre segurança e meio ambiente, saúde e responsabilidade social, que é o plano SMS-RS. Para quem não sabe, pessoal, o plano SMS-RS é o Plano de Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social. Então esse é um plano que nós apresentamos para o nosso cliente, onde eu falo tudo sobre meio ambiente, sobre saúde ocupacional, sobre a responsabilidade social que a empresa vai ter com aquele empreendimento. Então aqui eu listo os objetivos e os critérios desse plano e aqui dou uma introdução, domínio de aplicação, política de gestão, então princípios da gestão integrada de SMS-RS. Então isso é uma coisa que nós temos como foco aqui na MLP e eu sugiro que, caso você não conheça, nunca tenha ouvido falar, que pesquise a respeito, estude e que, caso você tenha uma empresa, implante isso na sua empresa, pois é muito importante. E aqui nós temos na nossa empresa, e eu cito nesse nosso documento, todo esse nosso plano de SMS-RS.
Aí eu falo as diretrizes da gestão, atribuições, métodos de atuação, enfim, como vocês podem ver, eu falo das metas, indicadores, acidentes fatais que nós trabalhamos para que não tenha nenhum acidente. Então é importante que toda obra seja feita com segurança, pois envolve vidas humanas, vidas dos seus colaboradores e muitas vezes a sua vida, que vai fiscalizar, que vai estar executando a obra. Então nós temos de ter essa responsabilidade social, temos de ter como meta o acidente zero dentro das obras, e aqui eu cito todos os procedimentos que nós adotamos para que não tenha nenhum acidente em nossas obras, para que tenha acidentes zero em nossas obras e que não ocorra nenhum acidente fatal. Então aqui eu cito acidentes com ou sem afastamento, como que é o treinamento, como que é a conscientização dos nossos funcionários, as nossas responsabilidades com os cronogramas, o treinamento admissional, treinamentos periódicos ou reciclável, o DDS-MS, que é o Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Isso é muito importante ter nas obras. Se você não sabe o que é isso, sugiro que dê uma pesquisada, ou então deixa aqui embaixo nos comentários se você quer que eu traga um vídeo específico sobre esse tema, mostrando melhor esse plano de SMS-RS. Então deixa aqui embaixo nos comentários que, se for relevante para vocês, eu faço um vídeo específico sobre esse assunto, mas já adianto que isso é sim muito relevante. Então é importante que você conheça e é importante que você aplique isso nos seus empreendimentos. E aqui eu listo tudo: reuniões de SMS, que é segurança, meio ambiente e saúde, condições gerais, proteção contra incêndio, os extintores que serão disponíveis na obra, as proteções contra quedas de altura, normas de segurança para empresas subcontratadas a esse empreendimento, inspeções de segurança, saúde, meio ambiente, enfim, eu listo tudo sobre gestão, sobre segurança do trabalho, sobre meio ambiente, listo tudo aqui nesse documento, pois isso é muito importante e traz uma credibilidade ainda maior com o seu cliente, pois mostra para o seu cliente que você está atento à segurança dos seus colaboradores e que você se preocupa em atender todas as normas, você se preocupa com o meio ambiente e com a saúde e segurança dos seus colaboradores. Então aqui eu cito tudo isso e descrevo de maneira sucinta tudo que está nesse nosso plano e tudo que adotamos na gestão das nossas obras. Então aqui eu termino esse documento falando sobre o SMS-RS, aqui as documentações que nós temos, que nós apresentamos para a segurança do trabalho e meio ambiente, e aí por fim eu falo da estrutura de apoio desse empreendimento e aqui as declarações que nós entendemos que nós estamos atendendo todas as normas, todos os documentos que o cliente enviou como referência. E aqui eu falo sobre a garantia novamente da obra e por fim assino aqui esse documento técnico, essa nossa proposta técnica. Agora pessoal, quero que vocês me falem aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você entendeu o que é uma proposta técnica, o que é uma proposta comercial, se eu consegui te ajudar a entender qual que é a diferença entre elas, o que você deve ou não considerar em cada uma delas. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou responder a todos os comentários na medida do possível. Então comente aqui embaixo se você gostou do vídeo e deixe também se você ficou com alguma dúvida, pois assim eu consigo explicar de maneira ainda melhor para que você entenda. E lembrando pessoal, caso você queira que eu faça um vídeo específico sobre algum dos itens que nós apresentamos nesse vídeo de hoje, deixa aqui embaixo nos comentários também, que eu trago um vídeo específico sobre esse assunto que você ficou com dúvida, para que você entenda ainda melhor os itens que eu apresentei nesse vídeo. E aí pessoal, aproveito para pedir novamente que você se inscreva aqui em nosso canal, que ative o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê essa força pra gente, pois isso me ajuda muito. Peço também que deixe seu like nesse vídeo se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo vai fazer diferença na sua carreira, deixe um joinha, deixe seu like, pois isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e que está te ajudando na sua carreira.
Então deixa esse joinha, pois isso me ajuda muito. E eu vou deixar aqui em cima passando novamente o nosso Instagram. Nos segue lá também no Instagram, pois lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil e com certeza vai te ajudar. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.